Olá, hoje a gente começa aqui a aula de iluminação. O que você deve esperar dessa aula? Não espere aprender a usar um estúdio, não espere aprender a usar o flash, que é um equipamento avançado, mas espere entender como a luz se comporta e quais as leis que regem o seu comportamento. A luz é a matéria-prima principal da fotografia. Todo fotógrafo tem que entender o mínimo de luz para poder planejar o mínimo de suas fotos. Se a gente for fazer um comparativo com um ilustrador, ou um pintor, ou um desenhista, a gente sabe que esse tipo de pessoa não precisa obrigatoriamente entender a luz e as leis que regem a luz, assim como os fotógrafos precisam. Porque quando uma pessoa decide pintar um quadro ou fazer uma ilustração, ele simplesmente imagina como aquela imagem vai sair e materializa aquela imagem com aquela luz, com aquelas sombras, com aquelas claridades, de acordo com o que foi imaginado na sua cabeça. Ele não precisa fazer aquela luz existir. Acontece diferente na fotografia. Na fotografia, nós fotógrafos precisamos saber exatamente como a luz vai se comportar, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, para a gente poder planejar as nossas sessões, as nossas imagens. Então, é correto dizer que todo fotógrafo, se quiser ter um domínio grande da principal matéria-prima da fotografia, ele precisa entender todas as leis que regem a luz e a iluminação. Antes de tudo, eu gostaria de classificar a luz em dois tipos, de acordo com a sua origem. Nós temos a luz artificial e a luz natural. A gente chama de luz natural toda aquela iluminação que é proveniente da natureza e pelo qual a gente não tem controle. Normalmente é uma luz disponível e grátis. Eu acho que o melhor exemplo para isso é a luz do sol. Mas serve também a luz da lua, luz de raio e assim por diante. Mas acho que a luz do sol é a luz mais comum para se fazer fotografia. Classificando a luz em dois tipos, de acordo com a sua origem, a gente consegue entender mais ou menos como a gente vai se planejar para utilizar essa fonte de iluminação. Na luz natural, a gente não gasta nenhum dinheiro, a gente não precisa de recursos financeiros para fazer uso desse tipo de luz. A luz do sol vai estar lá, sempre disponível, sempre disposta a ajudar a gente a fazer as fotografias, nem sempre do jeito que a gente quer, mas vai estar lá. Pode estar nublado, pode estar ensolarado, pode estar alternando entre nuvens e luz direta do sol, mas ainda assim é uma luz disponível e uma luz grátis. A gente costuma dizer que a luz natural é a luz que força a gente a se adaptar a ela. A gente não adapta essa luz a gente, com raríssimas exceções. Normalmente nós nos adaptamos a esse tipo de luz. Já na iluminação de origem artificial, que a gente costuma colocar aí dentro desse grupo os flashes, LEDs, lâmpadas, luz elétrica, fogo, fogueira, isqueiro e assim por diante, qualquer coisa que a gente tenha controle sobre ela, a gente chama de que a gente pode iniciar e depois encerrar, a gente chama de luz artificial. A gente tem a capacidade de planejar essa iluminação, mas nós teremos que gastar mais recursos e mais tempo, porque existe um número maior de variáveis. Então, na luz natural, a gente não tem controle, mas ela é disponível e é grátis, e nós nos planejamos para utilizar ela. E na luz artificial, ela é mais cara, de acordo com o tipo de luz que você for utilizar. Desde uma lanterna que é baratinha, até um flash que é muito caro. Todas elas são tipos de fonte de luz que dependem de empregar recursos, empregar tempo, empregar uma certa sabedoria e empregar planejamento também. Sabendo o que é luz artificial e o que é luz natural, a gente pode começar a tentar entender qual tipo de luz vai funcionar melhor para a gente. Por exemplo, um fotógrafo que trabalha cobrando um valor mais baixo de seus clientes, não vai justificar ele ter aquele tipo de iluminação caríssima. Então ele vai tentar usar a luz natural e adaptar-se a essa luz natural para fotografar seus clientes. Já um fotógrafo que depende de ter um tipo de luz específica para um tipo de situação e ele tem verba para isso, por exemplo, um fotógrafo de publicidade que fotografa para grandes marcas, ele vai poder empregar mais dinheiro e mais tempo e mais equipe planejando luz artificial. E ele pode, talvez no inverno, criar uma luz de verão, ou num dia nublado, fazer uma luz mais dura, uma luz direta de sol. Então, a questão de utilizar luz natural e luz artificial não muda muito a qualidade, ambas têm qualidade. O que muda é o tanto que a gente vai ser capaz de planejar ou não o tipo de iluminação que a gente vai ter na foto.
Na luz natural, nós nos planejamos para nos encaixarmos a ela. Na luz artificial, nós planejamos a luz para que ela se encaixe nos nossos objetivos, mas aí a gente tem que empregar um pouquinho mais de tempo e dinheiro. As variáveis são maiores, não é isso? A gente também costuma classificar a luz em relação ao tipo de sombra que ela gera. A gente tem dois espectros de luz. De um lado, a luz difusa e do outro lado, a luz dura. A gente não precisa ter uma luz sempre difusa ou sempre dura. A gente tem gradações entre um ponto e outro. A gente pode ter uma luz dura, uma luz mais ou menos dura, uma luz ali meio termo e depois indo para o difuso, depois uma luz 100% difuso. E aqui eu estou falando sempre do tipo de sombra que essa luz gera. Quando a gente se refere à luz difusa, a gente está falando de um tipo de luz cuja sombra que ela gera tem uma gradação suave entre a parte clara e a parte escura. Na luz difusa, a gente tem uma parte clara que aos poucos vai ficando mais escura e gera sombra. Então a gente pode dizer que tem uma espécie de degradê entre o que está claro e o que está escuro. Já na sombra dura, a gente não tem essa gradação suave. A luz ela ilumina um lugar, que fica claro, e quando tem a sombra, de repente, a gradação é brusca, tem um corte brusco e aí fica com um formato de sombra. Então, se você for analisar os exemplos que eu coloquei nos slides, no primeiro exemplo, a gente tem a luz dura. Você pode notar que onde tem luz é luz e de repente, quando vai para a sombra, a gradação é brusca, né? A transição da parte clara para a parte escura é muito brusca. Já nesse outro exemplo de luz difusa, a transição da parte clara, onde tem luz, para as partes mais escuras, são sempre suaves, mais degradê, né? A transição acontece aos poucos e aí a gente tem uma luz que gera uma iluminação mais suave no ambiente ou nas pessoas que a gente está fotografando. Normalmente a gente costuma utilizar luz difusa muito para retrato, por exemplo, porque ela gera uma sensação mais de suavidade, uma luz mais bonita, que ilumina melhor o rosto sem esconder muito do rosto da pessoa, não fica aquela coisa meio escondida. Já a luz dura a gente utiliza para, por exemplo, arquitetura, porque é um tipo de luz que demarca bem as linhas dos objetos, né? Então, onde ela ilumina, fica iluminado, de repente tem um corte, a transição é brusca, e aí a gente tem uma luz dura, uma sombra mais brusca, também uma sombra mais marcada. Então, a gente pode até dizer que a luz dura desenha as sombras, e a luz difusa esfumaça as sombras. Acho que é um jeito mais fácil de entender, falando assim de uma maneira mais leiga. O importante para a gente entender sobre esse tipo de luz, em relação a ela ser difusa ou dura, é saber qual tipo de sombra a nossa fonte de luz vai gerar. E é muito fácil planejar isso. Basta a gente saber que o grau de difusão ou de não difusão de uma luz, ou seja, o tanto que ela vai ficar dura, vai depender especificamente do tamanho da fonte de luz. Quando a gente tem uma fonte de luz muito grande, igual esse softbox aqui atrás, esse aparato que tem essa parte branca muito grande, quando a gente tem uma fonte de emissão de luz muito grande, a gente vai ter uma luz difusa, uma luz onde a transição da parte clara para a parte escura vai ser mais suave. Agora, quando a gente tem uma fonte de luz muito pequena, por exemplo, um flash ou uma lanterna, a gente vai ter uma sombra mais recortada, uma sombra mais dura. Onde a luz bate, ela ilumina, e onde faz sombra, tem o desenho da sombra normalmente. Tudo tem a ver com o tamanho da fonte de luz. Por exemplo, se a gente está num dia de sol a pino, onde o sol é a única fonte de luz, a gente tem uma fonte de luz muito pequena. E não é porque o sol é pequeno, é porque o sol está muito distante da gente. Então ele acaba sendo uma fonte de luz pequena, por causa da distância que ele está. Então, você pode reparar aí na sua cidade, na sua casa, quando você tem um dia de sol a pino, você vai ter uma sombra toda dura. Você pode reparar, por exemplo, debaixo dos carros. Com sol a pino, a gente tem a sombra do carro bem desenhada embaixo dele. E aí, se de repente aparece uma nuvem no céu, uma nuvem grande, e essa nuvem entra na frente do sol, a sombra que essa luz do sol vai começar a fazer nos objetos na Terra vai ser uma sombra mais difusa, porque o tamanho da área de emissão de luz do sol vai ficar maior justamente por causa da nuvem, porque a nuvem vai entrar na frente do sol e o sol vai espalhar por essa nuvem, e aí a fonte de emissão de luz vai passar a ser a nuvem, que é uma área muito maior. Então eu peço que você faça essa experiência em casa e repare, num dia de sol a pino, a sombra vai ser mais dura. Num dia mais nublado ou um dia em que as nuvens estiverem na frente do sol, você vai ver que as sombras vão ser mais difusas, ou seja, as áreas escuras vão transicionar mais suavemente para as partes mais claras. A partir de agora, eu vou apresentar alguns exemplos, algumas fotografias que eu vou passar aqui no vídeo,
com exemplos de iluminação dura e iluminação difusa, tá bom? Começando por esse primeiro exemplo. A gente pode ver que a modelo é iluminada por uma fonte de luz dura. E o que iluminou o rosto dessa modelo foi o sol. Ele estava a pino no dia, não tinha nuvens. Então ele era uma fonte de luz pequena. Então você pode reparar que, por onde o sol passa, nas frestas que tinha na casa, nas janelas, ele ilumina a modelo. Onde tem sombra, a sombra fica desenhada na modelo. Por exemplo, as flores mesmo, elas recebem a luz do sol. Essa luz do sol passa por elas e desenha o recorte dessas flores no ombro e no busto da modelo. Então esse é um exemplo típico de luz dura. É um exemplo onde o sol é a única fonte de luz. E como o sol é pequeno, ele deixa essa luz dura. Neste outro exemplo, a gente tem uma fonte de luz pequena passando pela persiana. Nesse caso, a fonte de luz era um flash. Mas também serviria usar um LED ou um refletor ou alguma lanterna. Algo do tipo. Porque também funcionaria como uma fonte de luz pequena. Então, como a fonte de luz é pequena, quando ela passa pelas frestas da persiana, ela desenha as sombras da persiana no rosto da modelo. Neste outro exemplo, a gente tem o sol entrando diretamente por uma janela. Por onde o sol passa, ele ilumina. Por onde a janela interrompe a luz do sol passar, o desenho da sombra dessa janela e das portas e das esquadrias da porta dessa casa fazem uma sombra no corpo da modelo. Então a gente tem uma luz dura também porque o sol está iluminando essa modelo diretamente, porque é uma fonte de luz pequena. Guarde bem isso na cabeça. Quanto menor a fonte de luz, mais duro vai ser a sombra. Quanto maior a fonte de luz, mais difusa vai ser a sombra. No próximo exemplo, eu vou mostrar um tipo de iluminação onde a luz já é difusa. É o contrário da luz dura, o contrário da primeira foto que eu mostrei. Nessa foto, a gente tem uma luz 100% difusa, porque a gente não tem mais o sol direto na modelo. É uma foto de luz natural, mas a gente tinha um dia 100% nublado. Então, como as nuvens elas geram uma camada branca muito grande que filtram a luz do sol, quer dizer, o sol bate nas nuvens e essa luz espalha, e aí como as nuvens são grandes, elas acabam se tornando uma fonte de luz muito grande, a gente tem um tipo de luz muito difusa iluminando a modelo. É bem perceptível isso, porque a gente pode ver que no rosto dela, mesmo aqui no olho, onde tem menos luz, a transição dessa parte escura para a parte mais clara, nas maçãs do rosto, é bem mais suave. A gente não tem aquele desenho, aquele recorte de iluminação, não é isso? Nessa outra foto, a gente tem também um exemplo de luz difusa em cima da modelo. É bem fácil reparar que tem um lado do rosto da modelo que é mais claro e um lado mais escuro. E a transição de luz para a parte mais escura no rosto dela é suave, acontece gradativamente. Isso acontece porque foi utilizado um flash para iluminar a modelo e esse flash estava dentro de um softbox, um aparelho como esse aqui atrás, que eu já mostrei para vocês. É um aparelho que ele faz a luz do flash, que é pequeno, se espalhar e transforma o flash numa fonte de iluminação grande, assim como a nuvem faz com o sol quando a gente trabalha com luz natural. Então, na foto do exemplo, a modelo está iluminada com luz difusa porque a gente usou um modificador de luz que transformou uma fonte de luz pequena, no caso o flash, numa fonte de luz difusa, porque a gente aumentou o tamanho da área de emissão do flash. No terceiro exemplo, a gente tem outro tipo de iluminação difusa que foi feito com o flash. Por exemplo, um flash foi acoplado em cima da câmera, mas ao invés de ser direcionado de frente, direto para o rosto da modelo, ele foi girado e apontado para a parede ao lado. A parede ao lado é uma área grande e branca que reflete muita luz. Então o flash ilumina a parede, essa luz se espalha pela parede inteira, que é uma parede grande, e volta para o modelo de uma área maior. Então a gente cria essa luz difusa que você pode ver na foto, né? A gente começa com um lado da foto mais claro e aos poucos essa luz vai ficando mais escura, ou seja, a transição da sombra vai ficando mais e mais suave. Para finalizar ainda, nessa mesma foto, a gente tem o flash agora apontado direto para o modelo. E como ele está agora apontado diretamente para o modelo, a fonte de luz que está iluminando ela passa a ser uma fonte de luz pequena, ou seja, a mesma fonte do flash, que é uma área de emissão muito pequenininha. Então a gente passa a ter uma sombra mais recortada. Por exemplo, atrás da cabeça da modelo ou atrás do cotovelo, é bem fácil ver que a sombra é bem desenhada mesmo, não tem uma transição suave da parte escura para a parte clara. Então, recapitulando, a gente acabou de falar da origem da luz, que pode ser natural ou artificial. Falei também sobre o espectro de sombra que a luz gera. A gente tem de um lado o espectro de luz difusa e de outro lado o espectro de luz dura.
Quanto maior a fonte de luz, mais difusa. Quanto menor a fonte de luz, mais dura. É só fazer a experiência do sol. Lembra aí, né? Um dia de sol a pino, sombra dura. Um dia mais nublado, sombra difusa, aquela sombra espalhada, transição suave entre as partes claras e as partes escuras da cena. A seguir, eu queria falar também sobre a temperatura da luz. E quando eu falo temperatura, eu não estou falando sobre a luz queimar ou congelar, gente. Eu falo sobre temperatura de cor. A luz também tem uma temperatura de cor. Se a gente trabalha com a luz muito amarelada, a gente vai ter uma foto amarelada. Se a gente trabalha com a luz muito azulada, a gente vai ter uma foto azulada. O bom é que nossas câmeras digitais hoje, elas conseguem corrigir essa temperatura de cor da luz. Então, se a gente trabalha, por exemplo, num lugar onde a luz do teto é muito amarelada, a gente pode corrigir esse balanço de branco, que a gente chama de balanço de branco, ou white balance na câmera, e a gente pode ter um tom de pele, um tom dos objetos de cor normal. E também o contrário, se a gente estiver trabalhando num lugar onde a luz é muito azulada, a gente também pode corrigir o balanço de branco e deixar os tons dos objetos, das pessoas e das coisas com tons normais. Então, a temperatura de cor da luz é uma coisa importante de se lembrar. Se a gente está trabalhando num tipo de luz com uma cor muito diferente, a gente pode ter fotos com cores estranhas. Então é importante ficar ligado no balanço de branco da câmera, né? Você já deve ter olhado no menu da sua câmera, no manual da sua câmera, no balanço de branco. Normalmente a gente pode escolher entre indicar para a câmera que a gente está trabalhando com luz de dia ou luz de sombra, que é um pouquinho mais fria, né, mais azulada, ou luz de tungstênio, que é aquela luz halógena, aquela luz de lâmpada mesmo amarelada, e aí a câmera vai fazer essa correção para a gente. A boa notícia é que se você estiver fotografando em RAW, que é o arquivo cru da câmera, eu vou falar disso na aula de Lightroom, mas o bom é que se você estiver fotografando em RAW, você não precisa se preocupar com o balanço de branco da câmera, porque ele vai ser feito depois, na pós-produção. Você vai ver isso na aula de Lightroom, é bem fácil. Se eu estivesse fotografando um evento, e esse evento está com uma luz muito amarelada, se eu estiver fotografando em RAW, eu não preciso me preocupar com as cores que as fotos estão saindo no momento, porque eu vou fazer esse balanço de branco depois, na pós-produção. Agora, se eu estivesse usando o JPEG na minha câmera, eu teria que me preocupar mais com o balanço de branco no momento de tirar a foto, porque esse balanço de branco no arquivo JPEG, ele já foi feito, ele não pode ser feito depois na pós-produção. Então, se eu estiver fotografando em RAW e estiver saindo tudo amarelado ou azulado, tudo bem, não importa, eu vou corrigir isso na pós-produção. Agora, se eu estiver fotografando em formato JPEG, que é o formato onde a foto já sai pronta da câmera, eu tenho que me preocupar com isso na hora. Eu não posso deixar uma foto ficar amarelada ou azulada, a não ser, claro, que esse seja o meu objetivo. Uma coisa legal também do balanço de branco da câmera, ou seja, que controla a temperatura de cor que a câmera interpreta da luz do ambiente, é que a gente pode criar efeitos interessantes. Por exemplo, a gente pode fotografar meio-dia e amarelar a foto, ou seja, usar um balanço de branco, que deixa a foto mais amarelada, para fazer parecer que a gente está fotografando no pôr do sol, né? E a gente pode também usar um balanço de branco mais azulado para parecer que a gente está fotografando à noite ou até mesmo no começo do dia, ali, quando o sol não sai direito. Esse é um recurso muito utilizado em cinema, por exemplo. Não sei se você já reparou, tem alguns filmes, principalmente os mais antigos, da década de 90, por aí, ou mais antigo que isso, onde os diretores de cinema costumavam deixar a cena mais azulada, para dar aquela sensação de que ele estava filmando à noite ou no escuro, quando na verdade estava de dia e a única coisa que ele fez foi trabalhar o balanço de branco da câmera. A temperatura de cor é indicada para a gente numa numeração que a gente chama de Kelvin. Algumas câmeras vão permitir que a gente controle esses Kelvin. Por exemplo, se eu estiver fotografando com a lâmpada halógena, essas lâmpadas amareladas que a gente tem em casa, a gente sabe que a temperatura Kelvin delas é mais ou menos 3.500. E aí eu posso indicar para a minha câmera que eu estou trabalhando com a luz de 3.500 Kelvin e ela vai fazer a correção. E se eu estiver trabalhando com a luz fluorescente, que tem uma temperatura mais fria, de 6.000, 5.500 Kelvin, eu posso também indicar essa temperatura Kelvin para a câmera e eu vou ter uma correção dos tons e das cores dessa cena. Algumas câmeras mais simples, câmeras de entrada, câmeras mais amadoras, não permitem essa indicação em Kelvin, mas ainda assim é possível fazer o balanço de branco. A gente pode indicar se a gente está trabalhando com luz halógena, ou luz fluorescente mais azulada, ou luz de sombra, ou luz de dia, e assim por diante. Então, você tem que dar uma lidinha no manual da sua câmera e ver mais ou menos como é que a sua câmera faz o balanço de branco. Eu, pessoalmente, como fotografo sempre em RAW, nunca me preocupo com isso, porque eu faço o balanço de branco sempre na pós-produção.
eu nunca fotografo em JPEG. Neste exemplo que eu estou mostrando agora no vídeo, a gente tem a mesma foto que foi feita em RAW, ou seja, o arquivo cru, não foi em JPEG. E aí, no lado esquerdo, a gente está vendo a foto se ela tivesse sido feita com balanço de branco azulado, eu fiz isso na pós-produção. No lado direito, a gente tem a foto com a temperatura de luz mais quente, ou seja, mais amarelada, alaranjada. E no meio, a gente tem um balanço de branco feito correto, para deixar os tons de pele corretos, os tons dos objetos, os tons de verde, todos corretos. Lembrando que isso foi feito no arquivo RAW. Se eu estivesse fotografando em JPEG, eu teria que ter acertado isso na hora de fotografar, dentro da câmera mesmo. Não poderia deixar isso para pós-produção, assim como eu deixei nesse arquivo do exemplo. Outra lei importante que a luz obedece é a lei do contraste de acordo com a distância. E isso é meio chatinho de explicar, mas ao mesmo tempo não é tanto. Tá bom? Eu vou posicionar dois objetos numa mesa e eu vou ter uma fonte de luz que pode se aproximar ou afastar desses objetos. Essa lei parte do seguinte princípio. A gente tem que entender que a intensidade que a luz chega no objeto depende da distância que esse objeto está dessa luz. Todo mundo já testou isso. Se eu aproximo muito uma lanterna de um objeto, essa luz fica mais forte nele. Se eu afasto essa luz do objeto, a luz fica mais fraca nele. Então isso é algo meio básico, que todo mundo entende assim de cabeça. O que a gente tem que entender é que a distância que essa luz é do objeto e ao mesmo tempo a distância que essa luz é do fundo do cenário vai controlar o contraste na cena. Então o que eu vou fazer agora é posicionar dois objetos aqui nessa mesa e tentar explicar como que essa regra da luz funciona. Quando eu aproximo a luz do primeiro objeto, esse objeto passa a ficar mais iluminado. E, em consequência, a diferença de luz que eu tenho desse objeto para o segundo objeto é muito grande, porque a luz está muito próxima do primeiro objeto e mais distante do segundo. À medida que eu afasto a luz dessa cena, a distância que a luz percorre para iluminar o primeiro objeto é mais ou menos a distância que ela percorre também para iluminar o segundo. Então, o contraste que eu tenho na cena passa a ser menos distante, menos diferente. Eu tenho uma cena mais igualmente iluminada. Então, voltando ao exemplo, para você entender. Se eu tenho um objeto próximo da fonte de luz e o fundo ou outro objeto na cena está longe da fonte de luz, eu vou ter um contraste maior na cena, igual você pode ver. Agora, se eu tenho essa fonte de luz numa distância onde ela percorre mais ou menos a mesma distância para iluminar o primeiro objeto e o fundo, eu vou ter um contraste menor, eu vou ter o fundo aparecendo tanto quanto o objeto que está na frente também vai aparecer. Vamos tentar ver isso no exemplo mais prático da vida real? Eu vou mostrar aqui dois exemplos de retratos com pessoas. Nessa primeira foto, onde a modelo está sentada no sofá, eu tenho uma fonte de luz muito próximo dela. A fonte está vindo de cima, é um flash, e esse flash está a mais ou menos 40 a 50 centímetros de distância dela. Então ele ilumina a modelo com muita potência, ao mesmo tempo que ele está muito distante do fundo. O fundo aí, por incrível que pareça, é branco, mas ele está a 3 a 4 metros de distância. Então a luz não chega no fundo com a mesma força que ela chega na modelo. E aí a gente tem um contraste muito grande na cena. Essa é uma cena típica de estúdio, que todo mundo já viu. Todo mundo já viu uma foto de estúdio onde a modelo está iluminada e o fundo está escuro. Muita gente acha que essa foto de estúdio normal, padrão, com fundo preto, é feita com fundo preto de verdade, a parede pintada de preto. E não é verdade. 99% das vezes, o que o fotógrafo faz é deixar o modelo posicionado muito próximo da luz e o fundo muito longe. Então a luz chega no modelo com muita potência e chega no fundo com muito pouca potência. E o fundo acaba ficando escuro. É o que acontece nessa foto. Já nesse segundo exemplo, a gente tem uma cena típica de luz natural. A cena inteira, a modelo e o fundo está sendo iluminado pelo sol. E a distância que a luz do sol percorre para iluminar a modelo é a mesma distância, na prática, que ela percorre para iluminar a montanha lá no fundo. Então, os dois objetos na cena estão iluminados igualmente e a gente não tem um contraste muito grande na cena. Então, a grande sacada de trabalhar com o planejamento de iluminação na fotografia é entender essas dinâmicas, essas regras que a luz exige da gente. Primeiro, a gente vai trabalhar com luz natural ou artificial. Na luz natural, a gente se planeja para a luz. Na luz artificial, a gente gasta dinheiro, gasta tempo, mas planejamos a luz para nós. Depois, a gente tem que saber se a gente vai trabalhar com uma fonte de luz muito grande ou muito pequena.
Quanto maior a fonte de luz, mais difuso, mais suave, mais suavidade a gente tem na iluminação da foto. Já quanto menor a fonte de luz, mais dura vai ser a iluminação e mais a gente vai ter aquelas sombras recortadas, desenhadas. A gente também tem que saber qual a temperatura de luz que a gente vai trabalhar. Mas isso, igual eu gosto de lembrar, só é importante para quem fotografa em JPEG. Porque quem fotografa em RAW acaba fazendo esse processamento, essa escolha de balanço de branco no programa, no pós-processamento. Já quem usa JPEG tem que se preocupar com isso na hora de fazer a foto. E por fim, a gente tem que se preocupar com a distância que o nosso objeto fotografado está da luz e a distância que ele também está do fundo, ou seja, que a luz também está do fundo. Quanto mais próximo o objeto está da luz e mais longe o fundo está da fonte de luz, mais contraste a gente vai ter na cena. Agora, quanto mais distante a luz está da cena inteira, menos contraste a gente vai ter, porque a luz vai percorrer mais ou menos a mesma distância para iluminar tudo que está na cena. O que eu vou fazer agora é analisar algumas imagens e explicar mais ou menos como é que a luz se forma para poder iluminar essas cenas e esses retratos ou cenários. Nessa primeira foto, a gente tem uma fonte de luz pequena, que é o sol que entra pela janela do banheiro. Mas como esse sol bate nesse vidro, nesse plástico fumê do box do banheiro, ele se espalha nessa área e aí ele vira uma fonte de luz grande, que é inclusive maior do que a modelo. E aí a gente tem uma fonte de luz difusa iluminando o corpo da modelo. Ou seja, a gente tem uma transição suave da parte clara para a parte escura, como pode ser visto aqui na cena. Nessa segunda foto, já foi utilizado luz artificial. Ou seja, é uma foto que poderia ser feita a qualquer hora do dia, mas a gente teria que gastar dinheiro e gastar tempo para montar toda essa configuração de flash, com tripés, softbox e tudo mais. No caso, o flash foi posicionado próximo ao rosto da modelo. Então, a diferença de luz que ele causa nela em relação ao fundo é grande e a gente tem um contraste maior na cena. Ele ilumina a modelo com mais força e o fundo com menos força, e por isso a gente tem um fundo levemente mais escuro. Além disso, como foi utilizado um modificador de luz no flash, ou seja, ele foi colocado dentro de um softbox, ou até mesmo uma sombrinha faria mais ou menos o mesmo efeito, a gente tem uma fonte de luz maior, o que gera uma luz difusa na modelo. Nessa fotografia, a gente tem o sol a pino iluminando o rosto da modelo. Como ele é uma fonte de luz pequena, já que o sol está muito distante da gente, ele acaba se comportando como uma fonte de luz pequena, ele gera essa luz dura no rosto da modelo. E também, como é no fim de tarde, a gente sabe que no fim de tarde a luz tem uma tendência a ficar mais alaranjada, a gente tem uma foto também com tons mais quentes. Esses tons poderiam ser corrigidos no balanço de branco. Eu poderia ter corrigido e deixado num tom mais natural ou até mesmo mais azulado. Mas eu escolhi preservar as características da luz do momento, que era essa luz de pôr do sol, e aí nós temos essa luz mais amarelada. Por fim, dando outro exemplo de luz artificial, eu posicionei a modelo embaixo de uma luminária comum que a gente costuma ter em casa. Uma luminária daquelas que ficam penduradas no teto. E essa luminária está muito próxima da modelo, a uns 30, 40 centímetros de altura. E não está tão próxima assim do fundo, que deve estar uns 2 metros, com a parede branca. Então, como essa luminária está muito próxima da modelo, ela ilumina a modelo com muito mais potência do que ela ilumina o fundo, o que acabou deixando o fundo mais escuro do que a própria modelo. E criamos um contraste mais pesado nessa cena. Bom, iluminação básica é isso. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil para você. Eu queria agora que você tentasse aplicar esses conceitos dentro de sua própria casa, na sua própria vida e na fotografia que você faz. Seja ela fotografia de eventos, ou fotografia de rua, ou retratos, ou paisagens. Se você trabalha com paisagens, você vai ter que se adaptar à luz. Se você trabalha com eventos, muitas vezes você vai ter que criar a luz necessária para iluminar as suas cenas. De qualquer forma, boa sorte! E vamos para a próxima aula.